A Prefeitura de Pouso Alegre, no sul de Minas, foi alvo de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais na manhã desta segunda-feira. O órgão investiga a prática de crimes de contratação direta ilegal, sem licitação, e de fraude em contrato público no Poder Executivo. As investigações começaram em maio deste ano, de acordo com o Ministério Público, após denúncias anônimas levarem a um possível superfaturamento em um contrato de tintas por parte da Prefeitura. O órgão, então, intensificou a operação para mais investigação e chegou a mais contratos com possíveis fraudes por parte da Prefeitura. Um desses contratos diz respeito ao Centro de Educação Infantil, que fica no bairro Buritis. São 3 contratos sob investigação. No contrato alusivo, à reforma do Casarão dos Junqueiras, o que chamou a atenção do Ministério Público foram os valores empregados. Na ordem de R$500 mil a estrutura metálica de cobertura e de R$319 mil para fins da sua remoção. Os valores unitários também, por exemplo, da telha utilizada para sua cobertura também chamou bastante atenção. Além disso, os valores para a construção de um muro tipo gradil na escola do bairro Buritis também é objeto de questionamento pelo Ministério Público, será obviamente apurado. E, por fim, o quantitativo de tintas supostamente empregados pela empresa construtora, como eu disse, na ordem de 50 mil litros em pouco mais de um ano, sem o devido lastro comprobatório de aquisição desses materiais. Depois de 6 meses de investigação, o MP constatou que a empresa contratada foi remunerada pela quantia aproximada de 50 mil litros de tintas. Isso de maio de 2023 a agosto de 2024. Entretanto, em termos de notas fiscais, a empresa teve estoque de apenas 15 mil litros de tintas em geral. O preço apontado foi pouco menos de R$600 mil para 300 metros lineares de muro, ou seja, R$2 mil por metro, desconsiderando outras estruturas de acordo com o promotor. Essa investigação é que levou o órgão a outros contratos. É a mesma empresa contratada. Então, a partir do momento em que a gente analisou quais eram os vínculos dessa empresa com o município, foi possível constatar a existência desse terceiro contrato, salientando que nas 3 situações, ou seja, manutenção predial, Casarão do Junqueira e edificação do gradil, os projetos são todos oriundos também da mesma empresa projetista. Ou seja, há um indicativo de um padrão de conduta. Segundo o promotor, o MP apurou a existência de itens que não eram necessários nas obras, mas que foram incluídos em contratos, o que sugere desvio de dinheiro público. A partir da análise desses contratos e de outros documentos, foi possível constatar preliminarmente uma estimativa de dano ao erário, ou seja, de prejuízo para a municipalidade, na ordem de pelo menos R$1 milhão. De igual maneira, a atuação preventiva do Ministério Público, no sentido de recomendar à Prefeitura de Pouso Alegre a suspensão dos contratos, até o momento garantiu que não se fosse pago valores na ordem de R$300 mil, ou seja, evitou-se então um prejuízo ainda maior ao erário. No Casarão dos Junqueira, o Ministério Público constatou o pagamento para a presença de profissionais para que fizessem em tempo integral a obra, o que não existiu, segundo o promotor. Porém, o valor da remuneração mensal desses 3 profissionais atinge em torno de R$55 mil, ou seja, era feito pagamento sem haver a contratação, o fornecimento desses profissionais. Além disso, a própria estrutura metálica contratada para fazer a cobertura, o Ministério Público vai averiguar se o quantitativo instalado no casarão equivale ao contratado e remunerado, mas um ponto que já chamou a atenção do Ministério Público é a cobertura das telhas, seja em razão do quantitativo, seja em razão do preço pago. Importante frisar, com relação ao Casarão dos Junqueiras, é que houve uma recomendação por parte do Ministério Público que foi atendida, de modo que esses contratos já foram suspensos. Segundo a promotoria, nenhum dos 2 contratos houve licitação, o do Casarão dos Junqueiras e da Escola do Buritis. No caso do Casarão, há o argumento de risco de colapso do telhado,
o que não se verificou concretamente. Não existe nenhum documento técnico, né, que diga a respeito desse risco. E no caso do muro de fechamento externo, né, da escola do bairro Buritis, também supostamente invocado, né, como motivo a impossibilidade de interromper o serviço público de educação. Todavia, se trata de uma escola nova, onde nunca houve, né, esses serviços até a sua inauguração no meio do corrente ano. Ao todo, o Ministério Público cumpriu 13 mandados de busca e apreensão, sendo 5 no estado de São Paulo, em Guarulhos, na capital e também em Santo André, 6 em Pouso Alegre e 2 em Itajubá. A Prefeitura não foi um alvo dessa busca e apreensão. De acordo com o Ministério Público, eles foram cumpridos em residências e também nas empresas, contra as próprias empresas, pessoas jurídicas e funcionários públicos. Esse material, então, diz respeito a telefones celulares, agendas, anotações e outros documentos, além de valores em moeda e também moeda estrangeira. Esses materiais, então, serão oportunamente analisados e ainda serão ouvidas algumas pessoas. Eventualmente, se confirmarem esses indícios, essas pessoas envolvidas podem ser denunciadas pelo crime de contratação direta ilegal e também de fraude na execução de contrato público. Cada um desses crimes, individualmente, tem a pena mínima de 4 anos de reclusão. Eventuais desvios ou crimes como esses investigados têm elevado potencial lesivo, considerando que deixa-se de aplicar recursos públicos em ações importantes para a população no geral. Em nota, a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre informou que tomou conhecimento da operação do Ministério Público e que tem cooperado com as autoridades competentes, tendo fornecido documentos e acatado a recomendação proposta pelo órgão. A Prefeitura ainda esclareceu que desde 28 de agosto de 2024 conduz investigação interna para apurar possíveis irregularidades e, ao final das apurações, implementar medidas corretivas necessárias. A nota diz ainda que nenhum departamento do município foi alvo da busca e apreensão e assegurou aos cidadãos que nenhuma irregularidade passará impune na gestão.